Olá, meu irmão, seja bem-vindo a esta série Atos dos Apóstolos, o Espiritismo e Mediunidade. Atos dos Apóstolos, que é uma série de coisas que o Lucas escreveu sobre Jesus. Agora, Jesus através dos seus apóstolos. Serve de entendimento nosso, como eram as primeiras casas cristãs. Não era um livro de história, mas virou um livro de história. Ele contando a história daqueles primeiros que serve para as nossas reflexões, para não se afastar do cristianismo primitivo, porque o espiritismo é a volta do cristianismo primitivo, não o cristianismo oficial, primitivo. Nós precisamos entender isso. E esses grupos, estudando ele, você pode entender principalmente se conhece o fenômeno mediúnico, que Allan Kardec deixa um trabalho fantástico sobre mediunidade. Então, com certeza, o trabalho sobre mediunidade que Allan Kardec deixou é toda a base do entendimento científico e filosófico que a mediunidade precisa ter. E Jesus, através daquele fenômeno do Pentecoste, ali você vai entender os trabalhadores mediúnicos trabalhando a serviço do Cristo e para o Cristo. Então, nesse capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 20, o Lucas escreveu assim, e o Ferreira traduziu da Bíblia atualizada, que é a que eu estou acompanhando, Bíblia atualizada do Ferreira. Então ele diz assim: os filhos de Seva, é o título. Ele diz: Deus, pelas mãos de Paulo, olha de novo, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ponto de levar os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre as pessoas possuídas de espírito maligno, dizendo: ordeno que saia pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E possuído do espírito maligno, saltou sobre eles, dominando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, queimaram diante de todos. Calculando o valor dos livros, verificamos que chegava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então você veja, para poder entender, olha o que é mediunidade, por isso que eu estou trazendo esse caminho mediúnico para a gente poder entender. Ele começa dizendo assim: Deus, pelas mãos de Paulo, pelas mãos, fazia milagres extraordinários. Então, milagre, ou seja, o médium de cura, que é estudado por Allan Kardec no livro, o livro dos médiuns. E a mediunidade de cura é estudado por vários grandes trabalhadores do espiritismo, cientistas. Foi estudado por Crook, por Bozano, por Richier, Charles Richier. Foi estudado por Camille Flammarion, por Delane. Foi estudado por muitos outros. E é estudado recentemente, também estudado. Jorge André estudava,
a cura. A Marlene Nobre estudava a cura, sobretudo em cima das obras do André Luiz. O Hernani Guimarães estudou e tem muitos outros estudando. Eu queria saber dizer o seguinte: o médium, ele cura porque ele é instrumento. Normalmente é espírito que usa ele para fazer a cura. Quando ele começa a achar que é ele, é um perigo para se perder. O médium é sempre instrumento. O Paulo mesmo fazia questão de dizer. Eu lembro no episódio lá de Paulo que querem as pessoas dizer que ele era Deus Júpiter. Deus Júpiter. Deus falava que ele era Deus Mercúrio. Ele falava e fazia cura. E o Paulo abre a camisa e diz: eu sou igual a vocês. É Jesus que age através de mim. O Pedro a mesma coisa, curava até com a sombra. E o Pedro, a pessoa ajoelhava, ele mandava levantar e diz: levanta, que é o Cristo que está agindo em mim. É assim que funcionava. Não é para o sujeito. O Chico, as pessoas se ajoelhavam nos pés do Chico, é muito interessante. As pessoas se ajoelhavam e o Chico se ajoelhava também e dizia: o que é que você quer, meu irmão? Chico sempre deixava a pessoa ficar no mesmo nível dele. Ele não deixava a pessoa ficar inferior. Ajoelhava, ele ajoelhava também. Os caras beijavam a mão do Chico, o Chico beijava dele também. Ele era assim, o jeito. É o fenômeno mediúnico. Então Paulo aqui é bem claro, ó. Paulo fazia milagre extraordinário, a ponto de levar os enfermos lenço e aventais do seu uso pessoal, dos quais a enfermidade fugia das suas vidas e os espíritos malignos se retiravam. Espírito maligno é obsessão. Afasta pelo fenômeno mediúnico. A obsessão é bem estudada no Espiritismo, o fenômeno de obsessão, a possessão, o fenômeno de fascinação, é bem estudado. É bem estudado como é que isso funciona, como é que o médium, como é que aquele fenômeno mediúnico acontece do espírito até o médium, como é que essa informação passa do inconsciente para o inconsciente, do perispírito do espírito para o perispírito do médium. É bem estudado, as frequências, o endetamento, como é as reações físicas, químicas que isso acontece, é bem estudado. E o Paulo fazia. E a roupa do Paulo, os lenços ficavam impregnados com o magnetismo dele, que ele fazia aquilo. Isso existe. Existe atualmente algumas pessoas, algumas pessoas aí que tem pastores que botam o povo para vestir a camisa dele como se ele fizesse cura, e se enxugar com sabão, lavar com sabão que ele tomou banho, se enxugar com a toalha dele, ele querendo passar uma informação mediúnica que ela às vezes não tem. Porque, na realidade, o bom médium, ele é instrumento, ele tem consciência. Se ele é instrumento, ele não pode se achar grande coisa. O violino, ele pode ser bom ou ruim, mas é só um violino. Quem vai funcionar o violino é o músico, é alguém que vai, ele é só instrumento, o violino. O médium é instrumento, é através do médium que é passado as informações. Por que os espíritos usam? Porque o médium tem ectoplasma para fornecer, ele às vezes pega isso para fornecer. O ectoplasma é estudado no meio espírita, como é que é feito esse fenômeno, ectoplasma, por onde sai essa substância, o tipo de sai pelos orifícios naturais da pessoa e mostra até mesmo a composição. Tem muito fósforo no ectoplasma. Tudo indica que o ectoplasma tem ligações muito fortes com o fenômeno de ATP, de trifosfato adenosina, que acontecendo lá nas mitocôndrias. É estudado, já é bastante estudado esse fenômeno. É que as pessoas não querem estudar a mediunidade porque tem preconceito. O homem de ciência diz que isso não existe porque ele não acredita no Espírito de Deus. E o religioso às vezes diz que isso não existe porque não quer acreditar no Espiritismo. Mas vamos ter que estudar, porque a mediunidade vai chegar uma hora que vai ter que estudar, porque a mediunidade é crescente, vai ter que estudar. Aí você vai ver que até as figuras fugiam. Ele diz tudo isso. E ele dizia: alguns judeus exorcistas ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, pessoas possuídas de espírito maligno, dizendo: ordeno que saia pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. E não saía. E não saía nesse caso. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva. Por isso que o título, os filhos de Seva. Seva, sumo sacerdote. Era sumo sacerdote o Seva. E os filhos dele querendo fazer, achando que é a mesma coisa. Por não estudar. É como o sujeito quer sair. Aí ele diz aí, como ele fala:
os filhos de Judeus. Os filhos malignos lhe respondeu. Ele queria fazer isto. E não faz, porque o sujeito quer, às vezes não entende. Eu lembro o Jerônimo Mendonça, que ficava na cama, deitado, ele era paralítico, não movimentava os braços, as pernas, cego, ficava. Ele vinha falar, falou em muito centro espírita, rodava o Brasil todo. Ele falava bem, cantava bem, recitava poesia. Um grande trabalhador do espiritismo, Jerônimo Mendonça, que tem até um livro dele, O Gigante Deitado, que dá para aprender muito com ele. E ele conta uma vez, ele estava deitado e veio um companheirinho evangélico que disse para ele assim: levanta em nome de Jesus e ordeno, levanta. E ele levantou, repetiu 3 vezes, levanta. Ele disse: eu não posso, não tem como levantar. Aí o rapaz disse: eita, homem de pouca fé. Às vezes as pessoas querem fazer as coisas, por não conhecer, é fácil de se atrapalhar. Precisa conhecer. Então, aí o espírito que estava com as pessoas, lá os espíritos malignos, quem estudado isso no espiritismo, existe espírito bom, existe mediano, existem várias categorias. E às vezes o que obsedia, muitas vezes ele está equivocado, está atrapalhado e está obsediando. E ele diz, aí o espírito respondeu aos filhos de Seva: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Ou seja, você quer fazer uma coisa que você não tem condição. O Paulo faz porque o Paulo é o seguidor do Cristo e está em frequência do Cristo. O Cristo faz porque o Cristo é o espírito angelical que toma conta do planeta, o diretor do planeta, o espírito mais evoluído que a Terra conheceu, faz parte da direção da Terra desde o início da formação da Terra. Tem bilhões de anos na nossa frente. É o mestre, é o modelo, o guia que o espiritismo chama a atenção. Ele diz, e os espíritos, e possuindo os espíritos malignos, saltou sobre eles e dominando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles. Feriu e rasgaram a roupa, deixaram lá nu, ficou nu, ferido, e eles fugiram da casa. Quando chegou o conhecimento de todos os moradores de Éfeso, os filhos lá do subsacerdote, aí ficou com todos os moradores da cidade, é uma cidade grande, todos sabiam, tanto judeus como gregos, veio o temor sobre ele, e o nome do Senhor Jesus engrandecido. Então o fenômeno mediúnico também nesses filhos, olharam aí o espírito maligno, um fenômeno mediúnico, da agressão que houve, um fenômeno mediúnico que aconteceu com ele. Mas todos que creram vieram confessar e denunciaram publicamente suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, Éfeso era uma cidade que também tinha muitas práticas de magias. E tinha muitos livros de magias. E as pessoas resolvem mudar, tomar um caminho novo. Porque aqueles livros de magias não estão ensinando as coisas corretas. Reunindo seus livros, queimaram diante de todos. O valor calculado do livro verificado chegava a 50 mil denários. 50 mil denários, ele faz questão de chamar a atenção, porque aqui seria muitos anos de trabalhos para poder juntar isso. Mas eram muitos anos, milhares de anos de trabalho para juntar isso. Então ele chama a atenção o desprendimento que o povo estava. Queimou os livros para começar a ouvir agora as mensagens do Cristo, que eles no início trazia as mensagens das anotações do Mateus, que virou o Evangelho de Mateus. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então você veja a mediunidade. Os filhos de Seva, não sabendo usar, brincando com isso, é o que dá. E aí mostra o fenômeno mediúnico agora causando prejuízo para eles. Mas mostra também o problema mediúnico do Paulo curando as pessoas. E como é que isso funciona? Isso é tudo entendido. Então esse livro dos Atos, no entendimento do Espiritismo, compreendendo, se você nunca leu o livro dos Médiuns, leiam, para você começar a entender esse fenômeno fantástico. O Kardec não ia deixar um livro só sobre mediunidade, se mediunidade não fosse algo muito importante para a humanidade. A mediunidade é crescente, todos possuem mediunidade. Uns sabem, outros não. Uns sofrem o fenômeno mediúnico, que diz que estão profetizando, é a mesma coisa. Um diz que está recebendo o Espírito Santo, o Espírito do demônio, é o mesmo fenômeno. Só que precisa entender para fazer bom uso. Então, fazer bom uso. Então, o entendimento do Espiritismo é para você entender, compreender esse fenômeno que é inerente ao ser humano
E Kardec é que deixou o trabalho sobre o entendimento científico desse. E a ética moral ensinada por Jesus, que a partir do Pentecostes você vai ver mediunidade a serviço do Cristo e para o Cristo. Meu irmão, que Deus te guarde, uma boa sorte, Deus te proteja. E vamos continuar nessa série, o livro do Atos do Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.